Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Então já começou a falar, né, meu filho? Não pode me ouvir falando que acha que é com você. O vídeo de hoje, por mais que seja também, como sempre, um conteúdo educacional, ele vai ser um pouco mais um bate-papo. Eu não vou falar de nenhum animal específico, eu vou falar sobre dois assuntos que, inclusive, um me incomodou muito recentemente. Eu até fui vítima de ataque, foi horrível. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo meio que contando pra vocês e falando algumas coisas sobre o que aconteceu. Minhas redes sociais estão aqui do lado, como sempre, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem os comentários também aqui para isso. Na descrição eu sempre boto como contribuir com o meu canal também. E é isso, vamos pro vídeo. Então, desde semana passada, mais ou menos, eu vi que muita gente estava falando de um tal de coelho Ralph, e eu fiquei muito perdida falando, gente, por que tá todo mundo agora do nada falando sobre testes em animais, né? Que eu fui pegando, assim, as pessoas tweetando, principalmente, eu sou muito ativa lá no Twitter. Se vocês não me seguem nas redes sociais, estão aqui do lado, né, aparecendo. Mas eu sempre interajo muito por lá, eu também faço conteúdo educacional por lá, que nem eu faço aqui no YouTube. E aí eu vi que muita gente estava falando desse coelho, e aí eu fui atrás disso. Eu não assisti o vídeo completo, se você não sabe do que eu tô falando, é um vídeo que saiu nas redes sociais, eu não sei em qual canal, especificamente se foi Twitter, se foi no YouTube. É da Humane Society of the US, é a Sociedade Humana dos Estados Unidos, eu não sei. É uma ONG animal, tipo uma PETA da vida, um Greenpeace da vida, mas focado em bem-estar animal, que é super legal, né? Todo mundo tem que saber sobre essas coisas e tudo mais. E eles focam num documentário falso, assim, de uma animação de um coelho que foi vítima de testes em animais, porque se vocês não sabem, coelhos são uns dos animais mais afetados. Porquinhos da Índia também, camundongos, ratos de laboratório, enfim. Mas os coelhos são os que mais são afetados. E é bem triste se você parar para pensar. Eu não vou falar aqui sobre o teste em animal em si. Eu acho sim que é uma coisa meio inútil hoje em dia. Eu acho que para muita coisa, principalmente cosmético, é completamente desnecessário fazer teste em animal. Tem muitos outros formatos de testes, não precisa necessariamente você agredir uma vida, porque querendo ou não é uma agressão. Então já deixo aqui minha opinião, se você estivesse perguntando se eu sou a favor ou não, eu sou contra. Eu acho que talvez nem tudo a gente consiga testar de maneiras artificiais, mas muita coisa tem sim como, até fazer tecido em laboratório. Então não tem necessidade nenhuma, tá aí minha opinião. Mas voltando para o assunto em si do documentário, o coelhinho Ralph, ele foi vítima de testes em animais, então ele conta a história dele basicamente. De novo, eu não assisti o vídeo, até porque é bem pesado, eu tive uma semana pesada, ainda mais por causa dos ataques que eu sofri por outro assunto que eu vou falar, porque também tem a ver. Mas eu não tive coragem de assistir, porque é uma coisa que me afeta muito. E a gente tem um pouco mais de noção também isso em veterinária. Mas ele, por exemplo, é cego de um olho, ele é surdo de um ouvido, ele tem escoriações pelo corpo inteiro e ele vai contando a vida dele ao longo do documentário. Só que, de novo, é um documentário falso, né? Até porque ele é uma animação, não pegaram um animal de verdade para fazer. E aí eu já vejo um problema. Não estou falando do documentário em si, porque eu acho que é super necessário sim. Muita gente não sabe da realidade e assim começa a saber. Mas, em compensação, eu acho que é um pouco problemático você ter que humanizar um animal, no caso o coelhinho Ralph, fazer um personagem humanizado. Ele fala, ele tem postura de humano e tudo mais, para as pessoas se apegarem a ele. Então, começa aí o problema. De novo, não é um problema de mostrarem a situação em si, tem que mostrar mesmo, porque tem que parar com isso. Mas ao mesmo tempo eu acho meio triste as pessoas só se comoverem com o que elas conhecem. Então, se o coelho estiver em pezinho, se ele estiver usando uma roupinha, se ele falar, aí sim as pessoas começam a ter dó. Mas se for um coelhinho normal, as pessoas podem até achar bonitinho e tal, mas não vão se identificar. Isso também acontece muito em filmes, desenhos, a gente vê muito isso também. Eu sempre falo isso na série do Filmes Zoados, principalmente do Nemo. Eu fiz agora também do 101 Dálmatas e eu falei muito sobre isso. Porque, querendo ou não, é um problema, porque as pessoas só se identificam com aquilo que elas acham bonitinho, a famosa fofofauna, né, que o coelho faz parte. Enfim, é uma problemática. De novo, não é sobre o documentário em si, ele é muito necessário sim, e eu acho legal que as pessoas estejam falando. E um outro assunto que tem a ver com esse, até porque dá para fazer uma boa correlação, até dá para fazer estudos sobre isso, porque é um comportamento bem bizarro e bem hipócrita, mas eu não quero botar a imagem em si aqui, eu vou botar algumas imagens para vocês entenderem, mas eu vou falar sobre a propaganda em si da Amazon, não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, essa descrição que eu estou falando aqui já basta, vocês não precisam ir lá da Ibope, a não ser que seja para criticar, porque é super válido, foi o que aconteceu. A Amazon teve a brilhante ideia, que eu não sei quem teve essa ideia de jirico, de fazer uma propaganda com uma caranguejeira aparecendo no teto de uma casa, e aí pesquisava na aba de pesquisa lá do site deles, V de vassoura, e aí aparece o pessoal com uma vassoura na mão. Acaba aí a propaganda, é só para fazer propaganda que você pode pesquisar o que quiser e vai encontrar na Amazon, esse é o conceito da propaganda.
Mas é aquilo, fica a mensagem subliminar de que, nem tão subliminar, né? Porque o que ele vai fazer com a vassoura, com a aranha? Ele vai fazer carinho? Claro que não. Inclusive foi um dos temas da discussão, porque muita gente estava falando que não ficou implícito que era para matar a aranha nem nada disso, mas ficou assim. Não precisa ter dois neurônios para pensar nisso. E aí essa polêmica toda foi porque eu e vários outros divulgadores científicos lá no Twitter, principalmente um aracnólogo, o Michelotto, eu vou deixar até o Twitter dele aqui embaixo, eu adoro ele. Ele é muito divertido e ele, inclusive, faz um papel muito importante na parte de conscientização ambiental, que precisa muito, ainda mais com aranhas, com invertebrados, né, no geral, que muita gente tem nojo, muita gente tem medo. E eu entendo, é super válido, mas é aquilo que eu, inclusive, falei no Twitter. Se você tem medo de um bicho, o que você mais quer é que ele vá embora. Mesmo que você pegue ou alguém pegue e jogue no mato, enfim, onde ele merece viver, se você tentar matar, primeiro, você vai ter que chegar perto. Segundo, corre o risco dele ficar com medo de te atacar com razão, porque você está querendo atacar ele, matar. Então ele vai te atacar e aí você vai fazer o quê? Vai ficar desesperado com um bicho no seu corpo. Se você tem medo de barata, eu entendo a vontade de matar para se livrar daquilo, mas não é certo. E isso que a gente tem que passar a entender. E muita gente faz isso, faz esse papel. Eu faço um pouco menos porque eu não trabalho com esses animais diretamente, mas como eu falei, o Michelotto faz muito disso. O Alexandre, né, que é o nome dele. Mas é aquilo de você tem medo de um bicho, não é, validação para você chegar e matar. Você não tem o direito de fazer isso, ainda mais com aranhas e outros animais também invertebrados que as pessoas têm medo ou nojo. São super importantes para o ambiente, para a ecologia. Eles te fazem um favor, na verdade, porque eles matam moscas. Eles podem até, algumas espécies de aranhas matam aranhas peçonhentas, tipo viúva negra, aranha marrom. Então, assim, aranha não é do mal, nenhum animal do mal. Esse é um conceito humano que a gente traz para os animais porque é como a gente fala, é para identificar, para gerar essa identificação maior, que nem eu falei agora da humanização do coelhinho Ralph. É porque é mais fácil de comover quando o animal é mais ligado a gente. E aí eu não sei se vocês entenderam essa correlação que eu quis fazer, porque na verdade foi esse problema todo. Como eu falei, eu e outros divulgadores fomos lá defender os animais, as aranhas no caso, por causa da propaganda. E aí eu fui e falei, junto com outros divulgadores, que inclusive era crime ambiental e só disseminava mais ainda o preconceito com esses animais. E claro, choveu gente ignorante, inclusive machista e misógino. Eu não gosto muito de falar dessas coisas no canal porque parece que tudo, mulher sofre mais. Mas, gente, tem casos que realmente a mulher sofre mais mesmo, e esse foi um deles, porque, claro que outras pessoas foram xingadas, homens também, mas o nível de absurdo que vieram falar pra mim, até de debochar do meu perfil, falando, ela é graduando em medicina veterinária, ela é educadora ambiental, ela é fotógrafa, apaixonada por bicho. A pessoa teve o trabalho de ir na minha bio do Twitter, mas assim, ela não teve a coragem de ler uma thread falando um fio sobre a importância de um animal para a natureza, porque é desmiolado, sabe? A pessoa não tem mais o que fazer. Ela só fica na internet para xingar, para falar besteira. Teve um que até falou da minha vida sexual, que, gente, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Falou que eu era mal amada, sabe? Esse tipo de coisa. E não é... Isso é coisa de gente sem argumento. Independente da discussão, independente se você tem razão ou não, se você desce nesse nível, quer dizer que você não tem um neurônio na cabeça. A gente, de um lado, tem o coelho Ralph, que de novo é humanizado, mas a gente tem aquele apego emocional porque ele é um coelhinho fofinho. Ele poderia ser um cachorrinho também sofrendo, no caso dos Beagles, do Instituto... Esqueci o nome do instituto, eu vou deixar aqui embaixo. Quando teve os testes nos cachorros, que também eu acho super errado. Mas enfim, teve esse problema também. As pessoas se apegaram imensamente. Quando tem problema com gato, maldade com gato. Quando tem problema, enfim, com o porquinho da Índia, que também é fofinho. As pessoas se identificam muito e querem salvar a todo custo. Eu não tô nem entrando no mérito de veganismo e tudo mais, porque eu acho que tem uma parte certa e uma parte errada, como sempre. Extremismo é muito ruim, seja pro bem ou pro mal, porque acaba criando ou um ecoterrorismo, ou a pessoa é do mal mesmo e aí fala besteira sem pensar. Eu não tô nem entrando nesse mérito de comer um e amar o outro. Isso fica a consciência de cada um. E aí por isso que eu quis trazer essa discussão para esse vídeo, porque eu fiquei até um pouco mal com os ataques. No início eu fiquei, nossa, que bobeira, as pessoas são muito sem noção, que continuam sendo. Depois eu fiquei, cara, as coisas que me falaram foram horríveis e a pessoa não teve capacidade de parar e escutar. Sendo que quando veio um homem, sabe, falando é crime ambiental sim, fica quieto porque você tá errado, ficaram calados. Só que precisou um homem vir para falar isso, sabe? E até falaram, nossa, a Júlia nunca pegou num livro de direito para vir falar que matar aranha é crime ambiental. Aí outra pessoa veio, botou o artigo da lei que realmente é crime ambiental. Então, assim, eu não fui escutada, eu me senti completamente validada, eu me senti pessoalmente atacada porque foi um ataque pessoal vir falar
de mil e uma coisas que não tinham nada a ver com a minha profissão, inclusive. Enfim, foi um pequeno desabafo só que eu quis fazer, porque eu acho que a internet é uma terra de ninguém e as pessoas não têm noção da capacidade maligna que podem ter. Tem muita coisa legal sim, dá pra aprender, dá pra ensinar bastante, dá pra fazer mil e uma coisas, mas ao mesmo tempo não é desculpa pra você ser covarde por trás de uma telinha, porque na vida real, se você faz isso, você é babaca, e se você não faz isso, só mostra que você não tem coragem de falar cara a cara, só tem coragem assim, sabe? Tá errado de qualquer jeito. Mas de um lado a gente tem o coelho Ralph super fofinho, que as pessoas se identificam, ainda mais humanizado desse jeito, que também é outro problema que eu falei. De um outro a gente tem uma propaganda com a aranha sendo morta implicitamente, e as pessoas têm que matar mesmo. Se a aranha entra na minha casa eu vou tacar fogo. Eu odeio aranha, tenho medo. E aí? Por que que para uns tá ok você defender e para outros você é atacada quando fala que são importantes para o meio ambiente? Gente, todo animal tem sua importância no meio ambiente, inclusive aranhas, principalmente minhocas, principalmente baratas, no caso das selvagens mesmo, das silvestres, não das urbanas. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, assim, não é porque um bicho é mais bonitinho que ele merece viver mais do que o outro, que é feinho, que você não gosta. Porque todos têm sua importância. Então a gente não pode olhar um coelhinho branquinho e achar lindo e maravilhoso, enquanto outros animais são vítimas de preconceito, tipo serpentes. Eu também tô sempre aqui para falar, tentar quebrar esse padrão de preconceito, de estereótipo de que serpente é do mal, blá blá. Não é, nenhum animal é do mal. De novo, esse conceito é humano. Na natureza não existe isso de bem ou mal. É sobrevivência, cada um tá vivendo no seu cantinho. Então, um coelho branco, não tô falando que ele não tem direito à vida, mas a aranha tem tanto direito à vida quanto ele. Isso que a gente precisa entender. Você tem todo o direito de ter medo, você tem todo o direito de ter nojo, de não querer contato, mas isso não te dá o direito de matar, de acabar com aquela vida. Então essa é a discussão que eu queria passar, porque infelizmente a gente vê muito isso. Nós, divulgadores científicos, temos muita dificuldade em ensinar isso para o público, às vezes, porque a gente pode falar mil e uma vezes. A aranha não faz mal, a aranha é inofensiva, também vai da interpretação, porque me zoaram no Twitter falando porque eu falei que a aranha era inofensiva, sendo que é problema de interpretação. Porque qualquer animal é inofensivo se você não for mexer com ele. Qualquer animal, mesmo serpente peçonhenta, coral, ela é super de boa se você não atacar, se você não pisar nela, se você não encher o saco dela. Ela sai andando, rastejando pela vida. Então, assim, nenhum animal é do mal, nenhum animal ataca sem motivo. Isso que as pessoas precisam perder o medo, perder esse pensamento de o animal vai querer me matar, o animal vai me morder, ele vai me matar com a peçonha dele. Sabe, não existe isso. Contanto que ele fique no cantinho dele, não tem perigo nenhum pra gente. Isso vai desde a aranha pequenininha até uma jararaca. Então é isso, foi uma coisa que me deixou muito chateada, que me fez pensar muito do coelho Ralph e da propaganda da aranha. Eu espero que a Amazon reveja os conceitos, porque muita gente estava criticando e não foi nada de desrespeitoso, a gente só falou que isso era crime ambiental, que eles estavam endossando isso de a pessoa matar porque acha que tem direito. E, enfim, não teve xingamento nem nada, só teve xingamento das pessoas xingando a gente, né, tentando fazer o bem. É sempre assim, né? Parece que os que estão tentando fazer a diferença, que estão tentando fazer um mundo melhor, são os errados e as pessoas que estão lá na internet só xingando, não fazendo nada de útil nas vidas, são as certas. E eu não duvido nada que a Amazon daqui a pouco, com essas críticas todas, ou ignore, ou faça uma campanha de vamos salvar o meio ambiente para tentar limpar a imagem, de tipo, não, a gente não quis dizer isso, a gente quis só fazer uma brincadeira, ou quis dar a entender que você pode encontrar qualquer produto no nosso site, mesmo que seja uma vassoura, uma coisa super simples. Mas, gente, tá implícito que naquela propaganda é para matar a aranha sim. Então, não tem desculpa. Eu acho que já passou da hora da gente parar com isso de animal ser do bem ou do mal, de matar o animal só porque a gente não gosta. O máximo que pode acontecer é ele ficar no cantinho dele aqui em casa. Tudo isso eu tô falando, mas eu falei no Twitter, tá? Se você me acompanha por lá, você já viu tudo isso e eu tô só repetindo. Eu falei que as pessoas têm problema de interpretação, que os animais são inofensivos porque a gente não corre atrás, né? Não fica implicando, então eles são inofensivos sim, mesmo peçonhento. Claro que você não vai, né, encher o saco deles. Mas também aqui em casa ter várias aranhas e eu nunca ter sido picada justamente porque ou eu deixo soltas porque elas fazem bem porque comem mosquito, comem mosca, ou eu simplesmente pego e boto numa área verde. Não tem dificuldade nenhuma, ainda mais quando é uma papa-mosca que não tem nada demais. Não é peçonhenta, inclusive é uma graça, adoro quando elas aparecem aqui, são super fofinhas, mas é aquilo, é muito, sabe, é uma balança muito, o que a gente acha fofo, o que a gente acha feio, o que pode matar, o que não pode, porque assim, não faz diferença.
tá errado do mesmo jeito você matar um coelho e matar uma aranha. E esse é o ensinamento que eu quis trazer para esse vídeo, porque a gente não pode amar um e odiar o outro. A gente tem que deixar tudo no mesmo nível de vamos respeitar, porque todos estamos aqui nesse planeta convivendo juntos. De novo, esse vídeo foi um pouco diferente, porque eu só quis trazer essa discussão. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Nha!